Faz o café. Chegamos, hein? Mais um Pagodeando Podcast. E aí, meu compadre? E aí, meu compadre, você tá bem? Graças a Deus, mais um episódio com um artista excelente, mais um gigante aí do nosso segmento. Graças a Deus. Eu não vou mentir, não. Quando o homem desceu do carro ali, deu um, tipo... Tremeu? Sou O cara quando é fã. Eu sou fã. Eu falei pra minha esposa que ele vinha hoje, ela falou, mentira. Rapaz, ainda bem que a gente não anunciou e é gravado, porque se fosse ao vivo, ia ter de gente aí fora. Não, grande sucesso, um dos grandes sucessos que ele fez nos Travessos, quando a gente brigava, ela colocava pra ouvir. Eu falei, ele tá, você não sabe quem vai. Eu falei pra ela, você não sabe quem vai lá, amor. Quem? Aí eu, mentira! Ah, que legal, cara. Gente, estamos começando mais um Pagodeando Podcast. Pra você que tá aí nos assistindo, aproveita pra se inscrever. Muito importante você se inscrever no nosso canal e deixar o gostei. Por gentileza, nos ajude, porque não paga nada, né, Roberto? Não paga, por enquanto não chega boleto, não chega fatura nem nada. Porque escrever é gratuito, né? É isso gratuito. aí. Aproveita pra comentar qual época que você conheceu esse nosso convidado de hoje, que você tá vendo aí o nome dele, o Felipe, se foi na época do Bros, se foi depois, se foi antes. Deixa o seu comentário aí. Comenta o nome da música que você já se emocionou escutando na voz dele, né? É isso daí. Além dele cantando, também tem as composições. É dono de uma caneta, viu? É dono de muita música boa aí, viu? Brincadeira não. Felipe, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Poxa, obrigado. Fiquei em silêncio aqui pra não atrapalhar Imagina, a apresentação de vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado carinho, tá? Obrigado mesmo o espaço que vocês estão me dando aqui. É super importante pra gente, né, no nosso segmento, ter cada vez mais canais como esse de comunicação com o nosso público, né? Até pra entender melhor o que o nosso público quer da gente, o que eles curtem ou não. Enfim, eu sou um cara muito antenado nos comentários dos lugares onde eu vou, né? Vou sempre direto nos comentários, mais do que curtida ou visualização, quero saber o que a galera pensa. E, poxa, tô muito feliz de estar aqui, sei do alcance que vocês têm e parabéns pra vocês, viu, cara? Obrigado. Deus abençoe mais e mais a caminhada de vocês. Amém. Obrigado. Nós que estamos felizes aí com a sua participação aqui. Aceitado o nosso convite primeiro, né? Isso. Não, tá doido, tava esperando minha vez, vem todo mundo. O ruim é a agenda, né? Chega na assessoria do homem lá, tá sem agenda, tá correndo pra... O bom é isso, né? Quando você tá sem agenda é porque você tá trabalhando muito, né? Não, mas é que junta a carreira com vida pessoal, né? E é uma loucura, né, cara? Duas filhas aí. Eu costumo falar que de segunda a sexta eu sou pai, né? Pai de família, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano mesmo, né? E aos finais de semana, aí sim, trabalho. E, bom que deu certo que eu tô aqui com vocês. Graças a Deus. De vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, a gente que agradece, pô. E dá os parabéns pra você, né? Que foi seu aniversário agora, dia 5 de maio. Né? Fez. Cara, mais um, graças a Deus, né? Graças a Deus. E 44. Dizer que a gente tem o mesmo signo, a gente é um pouquinho teimoso. Muito. Né? O meu foi o dia 14. Foi? Pô, Pra quem não sabe, ontem, né? Parabéns pra gente. Parabéns. Hoje, dia 16, é da minha filha mais velha, da Amanda. Teimoso igual a gente, mas... Eu não sou teimoso, não. Não. Já comecei a teimar, tá Já vendo? começou a teimar. Chega nos 44, cara. 44. Ô, me dá um pouco d'água nessa fonte aí, ficava jovem assim igual você, não? Ai, Campari, essa cara né? de menino, é Campari? Essa é o segredo? Falar em Campari, meu cunhado vai adorar falar. Rapaz. Você não me chamou que eu levar o Campari pra tomar com ele lá. Pelo menos já descobri o segredo. Não, o segredo é tá de bem com a vida. Opa. Falar um pouquinho da sua história, cara. Como que nasceu o Felipe Duarte, a sua história na música. Conta um pouquinho pra gente. Cara, comecei em Brasília com 14 para 15 anos, né, com um grupo de pagode também, tocando nas festas das famílias, né, aniversário, casamento, festa de fim de ano de empresa. Meu pai, um belo dia, resolveu presentear a mim, mas meu grupo de amigos ali com um som que desse um suporte melhor para que a gente se apresentasse. E dali a coisa foi se profissionalizando. E comecei como todos nós começamos na música, né, cara? Carregando caixa, tomando choque, né? em lugar sem aterramento. O pessoal vai derramando bebida e você fica tomando choque a noite inteira, encostando a boca no microfone. Aquela promessa de a carne daqui a pouco vai aí e só chega no final do churrasco, frio já, o X-músico. Pão com queijo e presunto sem manteiga. Ou pão com epa, que abra não tem nada. Opa, não tem nada. Eu tô falando isso tudo pra dizer que assim, o meu começo ele não difere muito do começo de todo mundo. Dos demais, né? Dos demais. Eu sou de Brasília, vim de Brasília, cheio de sonhos. Um outro mercado muito distante do que era a realidade no samba e no samba nacionalmente naquela época, né? A gente não tinha os acessos que tem hoje. Isso que eu ia falar agora. Hoje, a gente tem o Menos é Mais, que também é de Brasília lá, né? Que tá de propósito. De propósito. Tem essa rapaziada que vem de lá que tá um sucesso enorme. Mas na época que você começou, era bem mais
difícil, né? Difícil demais. Eu lembro do Acerola criança, cara. Ele ia nos lugares que eu tocava, ele toca surdo no de propósito. É um propósito. cara que eu lembro, assim, que frequentava com uma turma de amigos que ele tinha. Era outra realidade. Se você não tivesse um padrinho na música, um QI aí, um quem indica, cara, é impossível, né? Ou contar com a sorte dos caras irem fazer um show em Brasília, você entregar uma fitinha com algum trabalho seu e dar sorte de cair na mão da pessoa certa. Hoje em dia você grava um disco dentro do seu quarto, você lança nas plataformas sem gravadora, sem atravessador, sem qualquer tipo de... Né? Mudou muito o mercado, acho que em termos de acessibilidade e democratização, né, desse tipo de acesso. Hoje em dia é mamão com açúcar. Ficou mais perto fácil. do que a gente vivia. Não que não haja dificuldades, não hajam, né, outros tipos de complicações, mas na nossa época, cara, era muito mais difícil, né? E graças a Deus me mantive firme, né, nesse propósito de conseguir vencer na música. Mas confesso que em 2002, 2003, lá em Brasília, eu já tinha, né, já tinha feito parte de grupo, já estava fazendo carreira solo, inclusive, nessa fase, 2002, 2003. E aí entrei para a faculdade de Publicidade e Propaganda e já estava pensando em colocar a música em segundo plano, né? Fazer um concurso público e caminhar para esse tipo de sentido com a minha vida. E aí surgiu a oportunidade de participar de um reality show, de um concurso aqui em São Paulo. Nessa época você já namorava, era casado ou não? Já, só namorava, não. Nessa época era... É, porque geralmente quando... Mano, eu vou parar. Não, arruma uma mulher, aí a mulher começa... Muda a cabeça. Nessa época eu tinha 22, 21, 22 anos. Mas mesmo assim a mulher começa... esse negócio não... Uma por ciúmes e outra tipo... Você tá tocando, mas não tá dando nada, não vai trabalhar. Eu tive esse papo com os meus pais. Eu tive esse papo com os meus pais, que sempre foram muito, muito bacanas comigo, no sentido de me impulsionar, de me incentivar a correr atrás dos meus objetivos com música, né? E aí eu lembro de um dia a gente ter essa conversa bem franca, eu e minha mãe. As coisas não é que elas não estavam andando em Brasília, eu já tinha conseguido tocar nos melhores clubes, já tocava em belas e boas baladas, churrascos, festas. Cheguei a puxar trio elétrico em carnaval de rua, pelas ruas do Eixo Monumental lá em Brasília. Tinha uma carreira já andando. Tinha uma carreira andando ali, tudo, mas, cara, assim, eu não conseguia me ver furando aquela bolha na qual eu estava ali, sabe? Viver da música e tudo? Já vivia, assim... Já tinha uma renda. Tinha uma renda, mas eu não vivia propriamente só disso, né? Mas me virava. E aí entrei na faculdade e já começou aquela coisa, né? Ao longo do caminho fui vendo meus amigos desistindo, meus amigos, né, fazendo outras coisas e indo trabalhar com outras coisas por necessidade ou por falta de oportunidade ou porque desencanou mesmo. E eu estava bem nesse período quando eu via propaganda no SBT do concurso que deu origem ao Bros. Se chamava Popstars o programa e era um concurso onde você mandava aqui para São Paulo uma gravação sua com 2 ou 3 fotos e para uma banca analisar e te chamar para vir para São Paulo participar das etapas, das eliminatórias. Da seletiva, né? Isso, foram acho que 34 ou 36 mil inscritos, né, que enviaram essas fotos e esse fonograma cantando ali. E eu fui selecionado para vir para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo já eram 5.400. Cara, e aí eu fui passando, a família se juntou para fazer uma vaquinha ali, um ajudando daqui e dali para eu ficar aqui em São Paulo ao longo dessas eliminatórias. É engraçado dizer que quando eu vim participar da eliminatória, quem veio comigo me acompanhando, meus pais não puderam vir, quem veio comigo foi o meu então empresário, lá de Brasília, o César. E a gente veio de Brasília pra cá pra eu participar, ele falando, cara, você não vai voltar pra casa, meu. Você não vai voltar, você vai ganhar essa porra. Eu falava, que nada, César. Principalmente quando a gente chegou no Sambódromo aqui em São Paulo, do AMB, que olhou aquele montão de gente. Eu olhei um montão de gente, eu já pensava que era tudo armado, tudo combinado. Eu falei, aí... Primeiro que é armado. Eu já falava, calma que é tudo armado. Aí eu olhava... Não sei nem o que eu vim fazer aqui. Uma galera super, ultra pop lá, meu, com bandeira dos Estados Unidos na bandana. Tipo, entendeu? Bon Jovi. Alberto, ele falou assim... Que eu, pagodeiro de Brasília, cara, vou arrumar o que aqui? Vou arrumar o que? Eu vou te falar que eu vim participar. Pensou isso? Pensei. Eu vim participar por desencargo de consciência, né? Um tio meu virou pra mim e falou, cara, tenta, vai lá, entendeu? Pô, não custa nada você tentar. E assim eu mandei a musiquinha gravada e as fotos. Cara, quando eu vi, você foi selecionado, venha pra São Paulo, te aguardamos. Eu falei, cara, e agora? Onde que eu vou ficar? Com que dinheiro que vai?
E assim, a gente veio pra cá, eu cheguei no Sambódromo, eu tenho essa lembrança bem nítida mesmo, de olhar em volta, meu, e muita gente talentosa, cara, muito cara cantando assim, fazendo melismas que eu nunca tinha escutado ao vivo, né? Minha vida sempre foi samba, pagode, axé, que eu gosto demais. Na época, na Noite de Brasília, É o bem axé forte. era muito forte. Pagode e se você- baiano lá, né? É, muito. E isso tinha que fazer parte do seu cotidiano, do seu repertório. E mais, meu pai é baiano também, eu cresci ouvindo isso dentro da minha casa pra caramba, né? Cresci veraneando em Salvador, a família do meu pai de Salvador, a família da minha mãe do Rio de Janeiro. Minha casa sempre foi uma salada. Eu cresci ouvindo de tudo, gostando realmente de tudo mesmo. E aí, cara, eu cheguei ali, foi um choque pra mim. Conforme eu fui passando nas eliminatórias, muitas das quais até me surpreendendo, cara, passei. Pô, aquele cara canta pra caramba, mas não passou. Porque era assim, alguns grandes talentos eram grandes talentos cantando e não dançando. Outros eram dançando, talvez não cantando tão bem. Outros não sabiam conviver em grupo. Tava sendo jogado ali uma série de fatores, Tudo, né? meu Não tinha, amigo. né? Os caras... tinha eliminatória que os caras botavam a produção pra, tipo, tentar te desestabilizar, pra ver se você era mala, se você era mal educado, se você era estrelinha, se você era reclamão, se você dava um chilique. E isso foi um fator também utilizado pra filtrar quem Com acabou certeza. vencendo o programa. Eu acho isso incrível, porque realmente é bom já cortar dali, né? Porque lá na frente você vai ter problema. Tem gente que não tem, às vezes, esse tipo de cuidado, né? Esse tipo de proteção, e quando vê aí, consegue uma luzinha que brilha, o cara já trata todo mundo mal, não olha na cara de ninguém, né? Infelizmente tem bastante isso. Né? Eu falo isso pra ele, às vezes a gente até pensa, vamos pegar um artista pra gente trabalhar, pra gente... Mas peraí, mano, vamos ver direitinho como é que é, porque vir com problemático pra roubar nosso juiz, é melhor deixar pra lá. É verdade. Aí é isso aí, eles tiraram os problemáticos. Sim. Eles eram que bem criteriosos no caso, mas sim. e isso se aplica até nos dias de hoje, né? É. Você vê que hoje cantar não é o suficiente. Você vai Não. num samba, cantar não é o suficiente, mano. Eu Se acho fosse meio mundo de gente já era famoso hoje em dia, né? Tem muita gente talentosa Tem. por aí, precisando de uma oportunidade, que realmente só precisa de uma oportunidade. Que são pessoas legais, são pessoas que têm uma vibe boa e tudo, mas é que realmente é muita gente, né? E mesmo hoje o mercado estando mais democratizado, mesmo assim ainda as janelas não são tantas para tanto talento que a gente tem Sim. por aí. Mas não fugindo do foco, continua lá no Bros. E aí continua. no Bros foi isso, fui passando, quando eu vi eu tava ali já na cara do gol e acabei sendo escolhido para fazer parte da banda, né? Eu acredito que eu tenha sido o azarão, né? Dentro do... Isso de fontes que eu tenho internas ali, né? Do processo seletivo, porque... O Bros, ele seguia um pouco o que era o Ruge, que foi o formato feminino da banda da qual eu fiz parte, que eram estereótipos, digamos assim, né? Então a gente tinha no Ruge, tinha a negra, tinha a mulata, tinha a loira, tinha a japonesa, tinha... Talvez esses estereótipos a gente imaginasse que fossem ser replicados no Bros também. E eu olhava pro lado, tinha o negrão, tinha o moreno, tinha o japonês, tinha o loiro, e tava faltando um, né? Tipo o comum. Eu falava, o comum aí sou eu, esse baiano aí tem que ser eu, gente. E fui me adaptando pra finalmente e felizmente conseguir a minha vaga, o meu espaço. Foi pra mim uma surpresa muito grande, porque, como eu falei pra vocês, eu comecei com samba, pagode, axé, pagodão baiano, MPB, essas coisas em Brasília. Eu tive que aprender a ser pop, aprender a fazer uma voz pop, aprender uma entonação mais pop, aprender a fazer melismas que eu não sabia nem que eu era capaz de fazer. Eu nunca estudei canto. Ali já era um novo desafio. Né? Mas assim, eu tive que aprender voz de cabeça, o que é um falsete, o que é um, entendeu? Parte técnica da coisa. E eu não sabia nada disso, um drive, não sabia nada. Eu cantava, a minha escola sempre foi à noite. E quando eu vi, tive a felicidade de ser selecionado. E você não é que você levou sorte aqui, era pra você estar lá. Deus abençoe, pois amém. esse vai. Amém, amém. Eu também acredito Eu acredito muito nisso aqui, ó. Esse que vai. Deus que apontou. Eu né? também esse acredito aqui. muito nisso. Já diz a música do Xande, né? Deus que escolhe a estrela que vai brilhar. E aí fiquei no Bros durante 2 anos, o tempo todo que o projeto durou naquela época, porque eles voltaram com a banda e eu não quis fazer parte nessa volta. O Bros acabou em foi lançado em 2003, acabou em 2005. Isso. Julho de 2005. Janeiro de 2006 eu fui convidado para entrar nos Travessos. Aceitei, entrei em janeiro de 2006 e fiquei até outubro de 2020. 14 anos, 10 meses. Caramba. À frente dos Travessos. Tempo pra caramba. Mano. E aí... eu vi um Chorão falando um corte da saída dele. Aí eu falei, caralho, mano, Felipe é pá mesmo, né? Genioso. Aí eu entendi por quê. Ele
taurino igual eu e a gente... Ô, irmão, você tá comigo... Ele sabe disso. Ou você tá comigo... Você tá dando moral pra quem tá contra a gente? Esses dias eu tive... Robinho, você vai entender o que eu tô falando. Não, mas o cara não quer trabalhar com a gente, não tá correndo com a gente? Deixa lá, filho. Que pomba nenhuma. Tipo, e eu vi um corte do Chorão falando da sua saída. Você brigava com ele por ele estar com o Rodriguinho, que na época deu uma desavença, e você, mano, você é um pai. Aí eu entendi, assim. É que, na verdade, assim, sempre foi uma coisa um pouco... Não é complicado, a palavra não é bem complicado, mas... Deixa eu pensar uma palavra melhor aqui, cara. Delicada. Os caras tinham uma história juntos, antes de eu fazer parte dos Travessos. Os caras cresceram, eles se conheceram crianças, entendeu? Eles eram amigos, entende? Eu cheguei e nós nos tornamos concorrentes, cara, né? Eles fazendo parte do meu time e o Rodrigo fazendo o trampo dele, a carreira dele solo. Então, assim, era delicado você ser concorrente do cara que você chegar na rádio e a rádio não quer tocar sua música porque já toca do Rodrigo, porque na cabeça do radialista vocês são a mesma coisa. E você tinha os motivos, né? E aí eu fico aqui, mas eu não sou a mesma coisa. Aí o radialista, tipo assim, o meio, digamos, né? Eu tô falando a grosso modo. Te olha e fala que você é. E você fica... O tempo que eu fiquei lá, a minha luta era pra mostrar que eu era, pelo menos eu, era um artista diferente. Que não tinha como eu ser igual, ser como o Rodrigo, né? Porque primeiro ele tem o talento dele, ele tem a caminhada dele, eu tenho a minha, eu tenho o meu jeito de cantar, eu tenho o meu jeito de compor, eu tenho o meu flow, eu tenho a minha métrica, eu tenho a minha respiração. O Rodrigo é um outro universo, né? Respeito demais o talento dele. O tempo que a gente ficou sem se falar, afastado, eu jamais falei alguma coisa diferente disso, né? Isso é uma coisa que eu sempre reconheci. E pra mim era delicado estar ali vendo que os caras às vezes tinham contato com ele, mas, cara... E eu super te entendo. Isso de alguma forma prejudicava os Travessos em alguns lugares, em algumas coisas. Tipo, pô, o contratante deixava de fazer os Travessos porque já tinha feito o Rodrigo. Entendeu? Então, a gente não conseguia fazer uma televisão porque o Rodrigo fez. A gente não conseguia tocar na Rádio X porque... Você tá entendendo? Ele encarava como mesmo. A gente tinha que ir depois de um tempo. Pô, vamos marcar mais pra frente porque acabei de fazer o Rodrigo. Então, tipo assim, nós éramos concorrentes. E isso... atrapalhava a mim inserido dentro dos Travessos, entendeu? Era uma coisa bem complicada, bem delicada. E eu super te entendo. De levar sem você se desentender com as pessoas, cara, né? Eu, por várias vezes... Mesmo você tendo a sua identidade, eles... É porque assim, por várias vezes eu pensava exatamente o que eu vou falar pra vocês aqui agora. Puta que eu pariu, cara. Que merda, os caras são amigos, mas... Tá atrapalhando, desculpa. Tá atrapalhando. Não, pode falar. Mas eu não tenho direito de reclamar também, se for levar... Porque os caras têm uma história juntos, né? Eu vi esse corte que você citou agora, viu, Hélio do Chorão? Não foi bem do jeito que ele falou, as coisas não foram tão assim do jeito que ele explicou ali. Mas é o ponto de vista dele, né? Não vou respeitar, digamos assim, que se eu for desconstruir o que ele disse... Aí dá corte pra ele vir falar talvez outra coisa. Mas assim, eu decidi sair dos Travessos em razão do tempo de casa que eu já tinha. Certo. Né? E a minha perspectiva de chegar onde eu sonho chegar, cara. Né? Se você for juntar o tempo que eu fiquei no Bros e o tempo que eu fiquei nos Travessos, dão 17 anos. 17 anos trabalhando em grupo, eu conheço grupos aí que os caras não se falam trabalhando juntos há menos tempo. Tem gente que é um camarim pra um, camarim pra outro, é uma van pra um, uma van pra outro. Você com sua garrafa de uísque, você não mexe na minha garrafa de uísque. Tem coisas que é isso tudo para tentar promover uma vivência melhor. Lá a gente nunca teve isso, né? Eu também, onde eu pude até hoje falar, eu fui muito bem recebido pelos caras dos Travessos, né? Me deram liberdade para criar, para produzir, para agregar, né? E foi muito bom enquanto a gente estava nessa mesma vibe. Só que chegou uma hora em que eu comecei a olhar para minha própria vida, né? Eu comecei a fazer conta pro Felipe, porque eu sempre briguei pelos Travessos. As minhas contas sempre foram contando com o meu tempo de casa com os Travessos. A gente, não sei se vocês já se viram vivendo isso, mas dava janeiro, tinha uma reunião de planejamento o ano e eu olhava o ano passando e... Porra, não cumpriu tal coisa, não fizemos isso. Aí no outro ano, a mesma coisa. No outro ano, eu falei, irmão, daqui a pouco eu não tenho saúde nem gás para correr atrás do meu próprio trabalho. Eu acho que é justo comigo, porque eu não entro para perder em lugar nenhum, cara. Eu não entrei, não subo no palco para o meu contratante não falar, cara, eu quero outro show.
Sim. Sabe, porra, o moleque faz ao vivo o que ele faz no disco. O fã que pagou ingresso vai ouvir o que eu faço nas gravações. Eu não saio de casa, eu vou atender todo mundo que quiser uma foto comigo. Vou apertar na mão de todo mundo que quiser. Da hora que eu entro, a hora que eu saio, é boa noite, boa tarde, com licença, obrigado. Aperta na mão, isso é uma coisa minha. Eu saí da minha casa, meu amigo, é 100% virado, voltado para aquilo e para você e para fazer bem feito, para fazer isso me trazer frutos, né? E eu me doei para os Travessos 1000%, né? Enquanto eu estive lá. Então eu comprei briga que às vezes não era de todo mundo, mas eu bati no peito e falei, ninguém fala, ninguém se mexe, ninguém tem coragem. É isso mesmo. Tomou para si, né? Eu cansei de fazer isso lá com escritórios que prometeram coisas e não fizeram, né? Divulgadores, enfim, coisas que às vezes acontecem. Não tô aqui para, né, criticar o todo, mas acontece. Às vezes a gente, né? A gente assina um contrato, a gente combina uma coisa e acaba não acontecendo. Só que eu não acho justo eu ficar perdendo meu tempo e ficar te cobrando uma coisa que às vezes você não vai conseguir me entregar. Aí a gente estraga uma amizade, estraga uma relação. Você vai falar mal de mim na rua, mesmo eu estando com razão. Eu vou falar mal do seu trabalho. Então, assim, às vezes, eu sempre fui um cara que, tipo, gente, não vai acontecer, vamos para outro canto. E no período em que eu estive nos Travessos, eu tentei fazer exatamente isso. A gente até passeou por alguns escritórios, porque isso era o Felipe em busca de gente. Vamos, o tempo tá passando, bora, meu povo. E chegou uma hora que eu olhei pro calendário, olhei pro relógio e falei, cara, no meio da pandemia, eu em casa, não sei se vocês passaram por isso, o pessoal que tá em casa pode ter vivido isso. No meio da pandemia, eu me vi em casa, né, sem show, sem trabalho, sem nada, olhei pra minha vida, assim, parado, né, tipo, onde que eu tô, quanto tempo eu demorei pra chegar aqui, onde que eu quero chegar, onde os caras que eu admiro, que eu acompanho, estão, quanto tempo demoraram para chegar, quanto tempo que eu ainda tenho de vida, né? Será que eu ainda tô com gás? E agora? Eu fiz essa conta e falei, cara, tá na hora de eu sair. Né? Às vezes, dando espaço para uma outra pessoa chegar com uma nova cabeça, com um gás novo, ou até para eles, né? No caso, os Travessos se reinventarem, buscarem outras formas de fazer música. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Na verdade, eu já pretendia sair antes, né, quando o Rodrigo saiu ao final da turnê de 20 anos que a gente fez juntos, eu já ia sair ali também, mas a vida foi assim, na verdade. Né, eu me arrependo de não ter saído antes, sim, não vou ser hipócrita, porque eu acho que eu saí num momento que foi ruim pra mim. No meio da pandemia, sem poder fazer show, sem poder lançar um trabalho, sem poder ir pra rua, né? Eu saí, mas não podia trabalhar, então... Foi um momento ruim, né? E os outros vocalistas que saíram das outras bandas, né? A maioria deles saiu... Tipo no auge, no auge, eu saí, meu amigo, de Thriller, né? Eu saí debaixo da terra aqui, igual o Michael Jackson. Rapaziada, saiu no auge, tipo... Tô legal, agora eu vou. Então, é mais fácil, né? Não que não hajam dificuldades, mas é mais fácil, talvez, do que dentro da realidade que eu tava ali na hora que eu resolvi sair. Mas é isso, cara, é uma nova experiência e tenho conquistado coisas e vitórias que têm um sabor, assim, muito especial. E tenho aprendido demais também com essa nova fase e vambora. Mas foi um aprendizado muito bom também, sim, né? E eu vou te falar como fã, né? Já desde a época do Bros e... Mas eu prefiro você também na carreira solo, cara. Ser sincero, assim, Mas você conseguiu colocar a sua identidade lá. Colocou colocar a sua identidade. Você não foi pra ser uma mas sombra de ninguém. Mesmo com a identidade dele, você vê que ela tinha uma resistência, uma certa resistência. Sim, já a resistência do próprio nome. Poderia entrar lá 200 cantores que ia ter essa resistência. Mas você conseguiu colocar a sua cara lá e mostrar... eu tô aqui, ó. Sou eu. Sem copiar ninguém. Você mostrou a sua identidade, você conseguiu... O que já tinha feito no Bros, conseguiu fazer lá com mais ainda. E agora, na sua carreira solo, tá mostrando mais ainda. Agora você tem mais... autonomia, né? E tranquilidade. Eu quero fazer, eu vou fazer isso aqui. Né? Não tem várias cabeças pensando... Vocês tocaram num ponto que é bem sensível mesmo, cara. Assim, é muito complicado entrar num grupo para substituir alguém. Né? Ainda mais do tamanho que a marca Os Travessos tem, né? A marca Rodriguinho tem. Então foi eu não estava preparado para isso. Eu não imaginei que fosse ser tão complicado. Não imaginou? Não imaginei. Porque, na verdade, quando eu entrei nos Travessos, eu não tinha noção de como os Travessos estavam internamente, né? Eu entrei para a banda, eles estavam num processo de final de casamento com o escritório que fez os Travessos
serem os Travessos que a gente conhece. Sim. Né? Então eu entrei achando que, porra, caraca, puta estrutura, vambora. Empresário, aquela coisa toda. Com a imagem que eu tinha de fora, né? E quando eu entrei, cara, tava assim uma situação muito complicada de desavença interna, tipo, não vou fazer, porque não merece, ou tipo, não acredito, cansei, sabe aquelas coisas que são ruins, assim, pro ambiente, né? Um lado quer, o outro não quer, aí às vezes o outro por birra, aí pega coisa do passado e acaba, assim, uma coisa que não era legal de vivenciar. Isso me atrapalhou. E aí, depois a gente foi passando por outros escritórios onde aconteceram essas coisas que eu citei aqui para vocês, que é a promessas, e sabe... E em meio a isso tudo, a gente tentando e brigando para ter lançamentos e sem essa estrutura, sem ter essa retaguarda, os lançamentos não tinham o devido suporte, né, de investimento, de alcance. E isso refletia, e quem apanhava, no caso, era eu. E eu falava a falta da estrutura. Eu falava direto com ele, mano, só tá faltando só investimento ali, mano. A falta da estrutura dava na minha cara, na ponta né, no final das contas. Porque, tipo, na hora de você, como eu falei aqui, na hora de que você vai ver os comentários nos vídeos do YouTube, as coisas, assim, fazendo uma meia-culpa também, cara. Não quer dizer que tudo que a gente lançou e tudo que a gente produziu fosse incrível, né? Meu Deus, como que isso é um hit e não fez sucesso. Eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu acho que a falta de um trabalho, né, bem feito, atrapalhou muito, talvez, os números e a entrega e as possibilidades que eu poderia ter alcançado enquanto à frente dos Travessos. E as pessoas, não digo as pessoas todas, mas as pessoas que vão na internet e achar que sabem alguma coisa e ficar dando pitaco ou criticando a vida dos outros, a carreira dos outros, elas não levavam isso em questão, entendeu? Então eu ficava tomando burdoada em comparação a um passado incrível, glorioso dos Travessos, mas numa outra época, com outro tipo de investimento, outro suporte que eu nunca tive, cara. Como a gente fala, um outro dinheiro. Ali cara, é outro dinheiro. Eu nunca tive 100 mil reais investido em mim nos Travessos. Eu nunca tive esse valor investido em mim. Houve um aporte muito grande, muito bom, quando o Rodrigo voltou pra banda na turnê de 20 anos. Mas esse aporte, ele vem da ideia de ter todo mundo junto, debaixo do guarda-chuva, os Travessos. Né? O Rodrigo, um artista do tamanho dele, debaixo do guarda-chuva, os Travessos, junto com o que a gente levou até ali. Eu lembro que quando o Rodrigo entrou para os Travessos nessa turnê, a gente fazia 200 shows, 180 shows por ano, sem tocar na rádio, sem na televisão, ralando muito, assim, mas conseguindo girar, né? Muita coisa que vocês lançaram ali, basicamente rodou no orgânico. Só no orgânico, sem muito tráfego pago. Sem gravadora, sem nada. A gente gravou um disco incrível com prateado que não subiu nem pro YouTube direito. A gente lançou um disco por uma gravadora, acho que é do Rio Grande do Sul, que chama USA Records, USA Records, que os fãs, né, sempre citam aí nas minhas redes, que chama Frente a Frente o álbum, que também não, né, você não encontra. Então, assim, a gente teve toda uma dificuldade enquanto eu estava ali de falta de suporte. E as pessoas vinham criticar, me comparando com um passado do qual não fiz parte, e eu não tinha como me defender, cara. Entendeu? Então, tipo, eu era ruim. As músicas são ruins, você é ruim, você é pior do que o outro. E você não tem como falar, cara, mas calma aí, não há investimento, sabe? Não pagamos jabá e por isso não tocamos. Não posso falar, cara. Então você fica aqui, caraca, amarrado. O que eu posso fazer? Correr atrás de janelas que me façam ter esse suporte, para que a gente consiga ultrapassar essas críticas com o próprio trabalho. E eu não conseguia encontrar esses acessos. Que foi uma das coisas que eu cheguei, olhei no relógio e falei, cara, chega. Tá bom, gente, tá bom. Não vai dar, não tem. Vai outro aí, porque tá bom, já apanhei demais, tipo, tá bom. Tomou burdoada até umas horas. Tá bom. Tipo agora assim, correr atrás do meu aqui. Esse BO não é meu. Que eu acho muito justo também, né? Sem querer falar específico, de uma maneira tão às claras, mas, porra, eu acho que eu fiquei bastante tempo à frente da banda, entreguei o meu melhor. Você tentou muito. Tentei muito, lutei, isso. Briguei, e chegou uma hora que eu acho que é justo eu também ter tempo e saúde para buscar essa mesma entrega para alguma coisa para mim, né? Então é isso. Eu tava falando até com o Hélio, que geralmente quando eu ficava acompanhando os lançamentos dos Travessos na sua época, né? Fotografia de vídeo, umas paradas muito, muito top mesmo, foda. E eu falei, mano, agora falta só investimento. E aí tá o segredo, não teve investimento. Perto de eu sair, a gente lançou alguns singles, né? É um EP, na verdade. E tem uma música que se chama Para Que Tá Feio. A gente gravou num bosque em Campos do Jordão,
com um efeito especial Bonito pra que caramba. congela, daqui a pouco você continua andando, aí encosta de novo e você... Meu, que é isso? Aquilo é um produção, absurdo, cara. Cinematográfico. Cinematográfico, cara. Aquilo ali são coisas que eu olho Sim. pra trás e eu falo, puta merda, como é que isso ficou pra trás? Como é que ninguém pegou isso? Uhum. Tem uma outra música que é minha, que se chama Entendi. Tem um videoclipe lindo também. Esses 2 clipes a gente fez com o Diguinho, da Dig Jam. É o Dig Jam. E, cara, que tem também uns efeitos especiais que a gente viu nos clipes da gringa. Cara, uma puta música com refrão gringo também. É coisa que eu olho assim e falo, cara, não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. E em meio a isso, o meu maior sucesso, A Frente dos Travessos, que é Dividido, começou a ser gravado por outros artistas com esse suporte, com esse trabalho. E aí começou a, tipo assim, não é apagar o meu registro, né? Dessa música A Frente dos Travessos, mas começou a dividir o É bolo. outro investimento, tá sendo outro Começou a investimento. dividir o bolo. é. Então, em vez do dividido ser os travessos, começou o dividido ser de várias outras pessoas. Começaram a regravar e aí as pessoas começaram a achar que não é deles, é deles, é desse grupo, é deles, é do fulano. E não era, né? Fala em dividir a composição é sua também? Não, só o arranjo original da gravação dos Travessos. Só, né? É. A composição é sua? É o quem que... Essa música é do Douglas Lacerda e Douglas do Davi Viana. Lacerda, pode crer. Essa música é Douglas muito Lacerda. forte, né? Muito Essa demais. música é muito forte, muito legal. E é Inclu- tocada, digo- principalmente Zona Sul aqui, é tocada muito Inclusive nos essa pagodes, daí, né? essa daí. Eu digo que é o meu Sorria que eu tô te filmando, né? Eu digo que é os Travessos é Sorria, Rodrigo e E Dividido. da sua fiz- época, sim, da sim. sua época, é isso mesmo. Inclusive é essa música aí que minha mulher adora. Ela pira, né? Eu também. Você é louco, essa música é É incrível. a abertura do Maluco. meu show e é uma música que é muito especial pra mim, cara. É o meu Sorria que eu tô te filmando, igual eu tô falando de Sim, vocês. sim. E Mas você pretende lançar ela numa nova versão solo, uma versão... Ela tá no meu trabalho, o meu último lançamento, chama Casa do Balanço. Ela Isso que eu faz ia falar parte. Ela agora. tá, verdade, Casa do verdade, Balanço. Ela verdade. faz parte. Faz parte lá. no caso do balanço você mistura samba, pagode, samba rock. A ideia do Caso do Balanço é pegar músicas que você conhece em outros estilos e regravar em balanço. Eu acho que o único balanço que eu gravei balanço na Casa do Balanço é Um Dia, Um Adeus, que é uma versão do Belo, mas por uma música do Guilherme Arantes, né? Guilherme Arantes. Só que como o Belo já tinha gravado em balanço, no disco Desafio, acho que é Desafio o nome do disco? Desafio. Vermelhinho lá, né? É Desafio o nome do disco? Desafio. Então ela é tocada em balanço, mas eu sempre... A Casa do Balanço é a minha label, né? Eu digo que é o meu projeto de vida, assim, que eu pretendo levar, né, futuramente, como se fosse a Aquarela Brasileira do Emílio Santiago. Meu Deus, guardado as proporções, né? O Emílio é ídolo demais. Mas é a minha label e a ideia era pegar músicas de outros artistas e outros gêneros e tocar em balanço, que é uma coisa que você nunca ouviu, na respiração do balanço, misturado com eletrônico, né? Então a gente tem aqui, historicamente, digamos... quando você vai fazer as dinâmicas, né? O balanço ele tem o lance de ficar um bumbum com conga, né? E eu falei, cara, para tentar trazer uma assinatura minha, em vez de ficar o bumbum com conga, o violão ali, sabe? Quando você joga pra galera, não, sempre tem que ter um eletrônico junto, algum elemento que faça essa mistura e que deixe com a minha cara. Você cuida do arranjo todo desse projeto? Sim, todos os arranjos são meus, Caramba. junto com o Pedro Maia. Isso que tá no ar aí, nos streams, os arranjos e a produção musical é tudo minha. Pra quem não sabe, você é produtor, né? Já Eu produzindo produzo a galera aí, mais, né? As minhas coisas as minhas coisas eu me sinto mais à vontade para produzir. Quando é para produzir outros artistas ou qualquer outra coisa que eu já fiz até hoje, assim, é um caminho que eu tô aprendendo, né? Eu produzi recentemente um artista talentosíssimo de Araraquara, que é o Diego Delgatti. Ele escolheu gravar uma composição minha com os meus parceiros de Goiás, do sertanejo, e também me convidou para produzir a faixa, né? Fiquei muito lisonjeado e aí me juntei ao Pedro Maia, que era meu violonista na época, pra gente arranjar e tudo, e ficou muito bacana também. É uma coisa que eu tô aprendendo ainda, né? Confesso, porque para fazer o som que eu quero dentro do meu trabalho, eu sei bem onde eu quero chegar. Para projetar isso em outros artistas, eu prefiro trabalhar em parceria com alguém que me filtre, porque eu sou meio doido, às vezes eu vou para fora da caixinha, assim, é legal trabalhar em dupla com alguém que às vezes te mostre um outro lado que vai ser melhor pro resultado final da música, não necessariamente pro que você queria, ou enfim. E tá sendo uma experiência bacana, tô aprendendo também. Inclusive esse som que você produziu do Diego, ele me mostrou, né? Aí a primeira pergunta que eu fiz, de quem é que é o arranjo e a produção? Foi a primeira coisa, mano. Ficou incrível. Parabéns, né? Ficou bonito pra caramba. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Isso, Diego. É meu e do Pedro Maia. Do Pedro Maia. Inclusive o Diego participou aqui do nosso Pagode no podcast, mandar um abraço pra ele, um beijo. Pedro Maia que não tem, quase não tem talento também, né? Pedro toca demais, né, cara? Tá maluco. Ele toca muito. Ele é muito fora da curva. E deixa eu te falar uma coisa. Além de... E as canetas? Quando for fazer aquela composição,
Pode me ligar na madrugada. Ô, Hélio, Lalaiá é seu, tá? Eu vou ajudar a divulgar. Eu vou pra cima com você. Fechado. Pode deixar, me liga a hora que for, 5, 3. Oi, o Lalaiá é meu, isso. Vamos pra cima desse Lalaiá, porque, Fechado, irmão, Elião. parabéns. Esse é bobinho, né? Você viu? Já quer um sucessinho que colocar o Pô, Lalá. mas às vezes o Lalaiá Lalaiá lá. é tudo que a música tava precisando e a gente não pensou nisso. Rapaz. Entendeu? Ai, tá vendo aí? Quem tá falando Billy é SP, ele falou a mesma coisa. Com o Mito lá, ele falou a mesma coisa. Eu sou menino. Ele só vai. Eu sou menino. Num compositor ruim, ele não fala isso, né? Quando ele vê que o eu vou compositor falar é pra ruim. você, igual o Felipe quis dizer. A gente tá ficando velho, não bobo. Não bobo, né? Entendeu? A gente tá ficando, o tempo tá passando. Mas bobo a gente não dá Time que muito. tem Ronaldinho, até Exatamente. eu quero jogar, filho. E vamos falar de composições. Boa. Você gosta muito de compor? Cara, gosto. Mas tenho minhas fases, assim. Tem períodos que eu consigo fazer música, assim, igual água, né? Não necessariamente boas, mas... E tem períodos que eu simplesmente travo. É E aí mesmo? Então, às vezes, eu fico numa noite... Eu me lembro que algumas músicas minhas foram gravadas recentemente. Eu fiz as 3 músicas no mesmo dia. As 3 Caramba. foram gravadas. E aí fiquei 6 meses sem pegar no meu violão. 6 meses Tipo, sem encostar Sabe o que nele. gera esse bloqueio criativo? Cansaço? Isso que eu ia perguntar. Primeiro que eu é? nunca fui o cara do violão. Eu nunca fui o cara que fica em casa tocando violão e cantando. Eu nunca fui esse cara. Quando eu era na escola, na época da escola, faculdade, eu não era o carinha que levava o violão e ficava na rodinha ali tocando Legião Urbana ou qualquer coisa, né? Digo Legião Urbana porque na minha época Sim, era o que sim. rolava Aham. bastante, né? Eu nunca fui esse cara. Primeiro que eu morria de vergonha. Meu foco nessa época não necessariamente música e tudo, né? E fui envelhecendo e a música, ela era mais da porta da minha casa pra fora, dentro de casa. Eu até tava falando disso com um amigo esses dias, ele falou, porra, cara, você só grava história dentro do carro dirigindo, meu, que negócio é esse? Você faz durante o dia, você é Uber? Porque você só grava história dentro do carro, na sua casa. Eu falo, cara, quando eu tô em casa, tô em casa. Tô com minha família, tô vendo negócio, tô conversando com minhas filhas, tô com, né? Você usa mais as redes sociais pra se divulgar o trabalho. As redes sociais é mais, ou quando eu estou sozinho, cara, sabe? Porque eu já convivi com algumas pessoas, cara, que, assim, é complicado. Eu não sei se eu conseguiria conviver mesmo, assim, já tive oportunidade de estar junto, Aham. né, deixa eu reformular. Eu não sei se eu conseguiria conviver tanto, porque a pessoa é de um jeito sem um telefone desligado e de outro jeito quando liga a câmera. E aí você tá aqui conversando com a pessoa, do nada a pessoa manda, gente, agora não sei o que, começa a te É um filmar. personagem, você fala, né? Você tá me filmando, peraí, cara, personagem, tô todo né? estupiado aqui, com a boca suja, desliga isso aí. E tem gente que é assim, cara. E eu acho que eu sou de uma outra época, de uma outra geração, que tá aprendendo a ser assim, dando suas caneladas. Pro meu trabalho seria incrível se eu fosse mais ativo. Sim, sim. Eu reconheço isso. O meu assessor, o Matheus, da bronca, Briga. puxa minha orelha direto. Felipe, acho que até parou agora um pouco, eu acho que ele cansou. né? Cansou. Mas eu reconheço a importância disso. O problema todo, Elião, é que eu acho que a rede social, ela virou mais do que um portfólio seu, ela virou tipo o seu trabalho, cara. E aí me pega. Porque o meu trabalho é cantar, compor, produzir. Meu trabalho não é ficar mostrando a minha vida. Uhum. E a galera tá vivendo a rede social hoje e ficando doente em razão disso também. E, cara, tipo assim, fazendo qualquer coisa pra... Porque você acaba entrando numa prisão, cara. Todo dia você tem que inventar uma piada, um trem novo, um negócio novo. Eu falo isso para meus familiares. Quarta-feira foi meu aniversário. Vai gravar nenhum stories? Não. Eu falei, mano, eu tenho vergonha de gravar na frente de vocês. Mas e lá no podcast? Eu falei, mas lá no podcast é minha sala, meu mundo. Liga minhas câmeras, mas pegar meu telefone. Vai, gente, no meio. Tem gente que faz no shopping. Vai, gente, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, caramba, mano, eu acho legal. Mas eu não tenho essa coragem, igual você tá falando. A gente é de uma geração que é mais... Não é nem... Eu não me sinto à vontade muito, viu, cara? Eu também não- eu não me Apesar de que eu te falei, eu entendo perfeitamente a necessidade hoje em dia, você se tornar cada vez mais interessante, digamos assim, né, pro mercado, pros fãs, pras pessoas que quererem te acompanhar, te seguir, acompanhar o seu dia a dia. É Tá que hoje, tudo na certo. era digital hoje funciona dessa forma, né? E tem público que fica esperando o tempo todo você postar alguma coisa ali, se você não posta, cara. É que assim, eu acho que o meu Complicado trabalho também. é cantar, compor, produzir. E as coisas estão levando para um caminho onde a sua vida é o seu trabalho. Sim. Uhum. E aí a coisa pesa, entendeu, cara? Pra mim pesa, tipo, pô, peraí, eu não quero ficar mostrando. Tem coisa que não tem necessidade. Ou tem Não, coisa que, sim, nem tudo, né? sabe, quando eu posso, quando eu tô numa vibe boa, assim, eu ainda faço uns stories gravando um voz e violão. Até diminuir agora um pouco, porque eu fiz uma época demais, né? Alguém me chamou a atenção. Não sei quem foi que me chamou a atenção. Pô, tá faltando lá, você tocando umas músicas.
Aí eu falei, cara, é verdade. Aí eu fiz uma série bastante longa, assim, de composições, músicas minhas na voz de outros artistas, ou músicas inéditas que eu acabo colocando no meu feed para mostrar para outras pessoas as músicas e até vender e negociar as músicas, né? É importante isso. E aí, pô, agora eu dei uma parada. A última vez que eu fiz, quando eu me dei conta que eu parei tempo demais, eu fiz um pupurrizinho do Altair Veloso, que eu tava ouvindo umas coisas dele. Falei, cara, vou fazer gravar um violão aqui tocando Altair Veloso. Desculpa, Altair Veloso, se não ficou tão bom como a sua obra merece. Mas não é uma parada que me pega muito, sabe, cara? Eu gosto mesmo é mostrar meu trabalho e focar nisso. E em meus momentos em família, mas não necessariamente ficar ali, né? Acordei. História pra caramba. Acordei, vou comer, vou... É isso. E o que você tem que estar preparando aí para os próximos dias, os próximos anos aí? Que você pretende fazer no futuro também? Gente, alguma coisa que você não fez ainda? Ou um feat ainda que você também não gravou? Meu trabalho solo ele ainda não tem nenhum tipo de feat, né? Ainda não lancei nenhum produto nesse formato, o que é bom, né? Porque quando a gente lançar algum vai ser realmente uma coisa diferente dentro do que eu já lancei até hoje. Eu tenho projetos, cara, até o final desse ano que eu espero muito que eu consiga tirar do papel, né? Um deles é gravar músicas minhas que foram gravadas por outros artistas, mas que não ganharam as rádios, né? Me apossar do meu próprio trabalho, digamos assim, né? Tem muita coisa ali, né? Tem, cara. Infelizmente. E, e as que foram pra rádio, que fizeram sucesso? Então, essas já fazem parte dos meus lançamentos mais recentes. Sim, mas você conseguiu gravar todas? Quando você gravar esse, pô, essas também. Aí, não, eu acho que eu vou me repetir, eu acho. Você acha? Porque talvez as mais conhecidas, digamos assim, elas já fazem parte, por exemplo, da minha Casa do Balanço. Então, mas é que ele fala ali assim, já com a tem, já questão tentei, do feat, com uma participação, com uma feat, coisa né? diferente, né? Então, isso aí, é como eu falei, eu tenho 2 projetos. Eu quero conseguir gravar esse produto só com músicas minhas, gravadas por outros artistas, mais tipo lado B, e um audiovisual com público, né? Que os meus audiovisuais até hoje, eles foram gravados no formato estúdio ao vivo, sem galera, sem público. E o meu público hoje me cobra muito para que tenha nesse formato com a galera, naquele calor ali todo, né? E é uma coisa que eu quero muito conseguir realizar. Estou em busca de parceiros e janelas e oportunidades para poder E essa parada do ao vivo é bom pra, tipo, contratantes que ainda não tiveram a oportunidade de levar o seu show, ver como que funciona no ao vivo também. Isso é legal pra caramba. Na verdade, também, né? assim, eu gravei tudo que eu gravei até hoje em formato ao vivo. A minha ideia era mostrar pro mercado o que eu toco. Porque foi uma coisa muito questionada, né? Quando eu saí dos Travessos, era o que você vai cantar agora? Você vai voltar pro pop? Você vai continuar cantando os Travessos? Você vai fazer roda de samba? Você vai cantar batucada? Você vai pro axé porque você gosta? Então, assim, a minha ideia era, logo de cara, gravar um estúdio ao vivo, que foi o que eu fiz. Eu peguei todo o meu show. Até então, tudo aquilo tinha sido produzido pelo Michel Fujiwara. Eu gravei esse show inteiro dentro do estúdio com a minha banda e botei no meu canal do YouTube. E aí, quando me perguntava, eu mandava o link. Ó, eu toco isso, vai ser assim. Principalmente contratantes, tudo. E isso foi evoluindo pra Casa do Balanço, que foi uma janela que eu vi de oportunidade onde estava todo mundo gravando só covers, mas os mesmos covers, assim, digamos, né? Aí eu fiz uma pesquisa de repertório de músicas que estavam ali, que todo mundo gosta, estão no nosso subconsciente, mas que não estão... Tem um tempinho que não estão tocando na rádio. O lado B do C... são sucesso pra caramba, mas tem um tempinho que já não toca na rádio, então vamos aquecê-las de novo. Que naquela aí você mudou o formato, fez um balancinho? Aí eu coloquei em formato de balanço com eletrônico, né? Que é essa mistura que eu gosto de fazer. Você gosta, né? Gosto. Demais. Gosto. Eu digo que é legal que é uma... digo que eu queria gostar menos de balanço, cara, porque eu gosto Sério? demais. É porque é inerente, eu já pego o violão, eu já toco um balanço, eu pego o violão, a primeira acorde já é menor, o acorde já é menor, eu já tenho coisas que já são... Eu acho que é meu DNA mesmo. Cria-se uma identidade, né? Na hora que você escuta, já fala, é o Felipe. Então, eu acho legal também isso daí. Eu acho muito legal. Eu acho legal. Eu acho legal por causa da identidade, né? Cara, mas não só por isso, viu, Betão? Eu acho que é legal por causa da importância da gente ter isso no nosso mercado, cara. Tá faltando demais, eu acho que tá faltando muito, Tem muito do mesmo, né? De certa forma tem. Assim, eu não digo que é do mesmo, mas tem talvez muita gente fazendo... copiando o outro. Mas cara, que eu falo. Não, tem que ser sincero. Você não quer Porque falar, eu falo. Você Tem vê muita gente copiando Parece outro. que é o mesmo arranjo, parece que só mudou a melodia, a voz ali. Felipe, eu falo isso porque a gente trabalha o marketing musical de alguns grupos, distribuímos algumas músicas e a gente bate um papo com os grupos, né? Pô, fazemos várias reuniões e tal. E aí a gente fala, mano, aí o grupo já chega falando assim, mano, eu quero fazer igual o fulano. Porque deu certo. Não, jovem, mas deu certo com o fulano. Se você fizer igual o fulano, você vai ser igual o fulano. O cover do fulano. Se você
Não eu tô falando que você não pode pegar ali uma referência dele, usar ali, pegar uma do outro, mas tenta pôr uma parada sua, uma parada que você goste. Porque a primeira coisa que a gente vê muito assim, que a gente acredita muito, que você tem que cantar o que você gosta, o que você é. A sua verdade. Boa. Não adianta você vir copiar o outro. Que nem a gente tem um amigo nosso, o Thiago Bispo, é um moleque de 20 e poucos anos que ele gosta de samba, mano. Uhum. Que ele gosta de samba. Ele fala, mano, é samba na cabeça. E ele pá ali, a rede social dele, a molecadinha nova, esses dias ele postou um vídeo que o menino tava lá, ele tava no Sul, o menino viu um corte dele aqui no podcast e aprendeu a música dele aqui. Então você vê que a molecadinha... Ele tá fazendo a captação de fãs ali, né? Mas construindo uma base de fãs legal. Ele gosta. Aquilo ali. Ele falou assim, eu poderia, sei lá, mas não sou eu. Uhum. Tem vezes que eu vou no pagode, eu faço meus shows, meu pagode, aí a rapaziada pede aquele nego e fala, mano, depois eu canto essa daí, porque eu sei que não sou eu, que não vai ficar legal, não é a minha verdade. E hoje a rapaziada não tá acreditando nisso. Você tocou num ponto muito importante, cara, muito interessante de se falar, que é uma coisa que eu observo também com preocupação. Onde que eu quero chegar? Posso estar equivocado, tá? Porque eu não morava em São Paulo nessa época, mas é uma visão que eu tenho. Os grupos nos quais a gente se espelha hoje, né, o Pagode 90, os caras subiam no palco pra serem eles. Uhum. Eles subiam no palco pra fazer o show deles. Uhum. Você ouvia a música e já sabia, é fulano. Não só isso, ele subia pra tocar o repertório dele. É. Não tinha talvez o que tem hoje, tipo a roda de samba do não sei quem, onde o cara toca não sei quantas horas e toca a música de todo mundo. Menos a dele. Não que menos a dele. Mas eu acho que o formato de entretenimento levou pra esse lado. Não tô culpando o artista, não. Não, eu acho que às vezes pra poder não ficar fora do circuito, pra poder tocar, pra poder rodar, acabou-se criando-se essa coisa de se moldar pra isso. Uhum. E isso afastou os artistas deles serem quem eles realmente são. Uhum. E o público também embarcou nisso. Então, tipo, cara, se o cara sobe no palco e faz o show dele todo autoral, as pessoas vão ficar paradas, vão ficar ali olhando e curtindo, ou vão, tipo, toca não sei quem. Vai então. Não, com certeza. Aí vai se tornar desinteressante, vão ficar mais longe, vão sair da frente do palco, vão ficar de costas, vão pro bar pegar bebida, vou aproveitar, vou no banheiro porque essa eu não conheço. Você tá entendendo? Então, mas acho que construiu-se uma coisa que colocou em perigo você ter a sua identidade ou não, você apostar no seu repertório autoral ou não. E aí, nessa zona de conforto, pra você também, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa... Você tá entendendo? Então ficou mais confortável. Difícil de fazer. Ficou mais confortável fazer o que tá todo mundo fazendo e ficar tocando mesmo o que tá todo mundo tocando, do que você apostar em fazer o seu próprio som e... Ah, não, ele toca umas músicas lá que tem nada a ver. Aí a Casa Noturna não te contrata. Contrata outro porque o cara toca a música de todo mundo. Eu também tocaria, mas você tá entendendo? Eu acho que a gente chegou numa encruzilhada muito difícil, cara. Eu até entendo, mas é tipo assim, eu falo que tem grupos que não tocam a própria música. Que tipo, tem não precisa fazer um show 100% autoral, mas pelo menos uma ou duas dele tentar encaixar no repertório, né? Mas tem artista que tem esse medo também. Ele acabou de lançar a música ali, precisa divulgar a canção e não coloca no repertório. Posso ser bem sério com você? Quando a gente gravou Dividido, eu tinha receio de tocar Dividido, porque... Sério? Eu te falei que eu subo no palco pra dar um chacoalha. E com o tanto de sucesso que os Travessos têm, né? A gente fazia show de 1 hora, digamos assim, eu subia no palco pro povo cantar do início ao fim e não ter essa deixa esfriar, né? De certa forma. E vários shows eu descia do palco, os caras falavam, caraca, não tocou Dividido, meu. Falei, meu Deus do céu, esqueci. Ou em alguns shows realmente não tocava, principalmente ali, recém-lançado, digamos, né? Depois foi ganhando corpo e era a primeira música do show. Mas esquecia pelo calor do momento ali, no que você tá falando, não só por isso, com medo do show cair. Também receio mesmo. Né? Medo de, cara, não vamos perder, não vamos perder, tá? Não deixa esfriar, né? A galera tá aqui, então... Mas eu acho que isso é fruto desse movimento também. Eu acho que isso piorou ao longo dos tempos. E eu vou falar mais uma coisa também, assim, pessoal mesmo. Eu vivo isso hoje. Eu tento apostar no meu trampo autoral, claro, mas eu tô olhando o mercado, cara. A Casa do Balanço veio disso. Todo mundo fazendo. Cara, eu não posso ficar de fora do mercado. Eu tenho que entrar no mercado, eu tenho que entrar no radar dos contratantes. Ali, né? Eu tenho que mostrar pra eles que se eles quiserem, eu também toco isso. Mas eu toco do meu jeito e eu toco essas outras coisas. E eu vou te falar, assim, cada dia mais eu me sinto mais à vontade pra, meio assim, chutar o pau da barraca mesmo pra fazer cada vez mais só o meu som mesmo. Mas eu vou estar preparado pra pagar o preço? De ficar em casa?
Ou de ver a galera, de ver a galera às vezes não reagindo às músicas que eles não conhecem da mesma forma que eles reagiriam a um melhor eu ir. Uhum. É uma coisa que você tá ali no palco, meu amigo, você tá cantando e tá passando um monte de coisa na sua cabeça, né? Difícil, cara. Eu Mas aí me também- vejo hoje nessa situação. Nessa encruzilhada. É. Mas você não acha válido deixar, tipo, uma label só pra esse formato de show? Porque, tipo, tem o seu público fiel, tem a sua base de fãs, entendeu? Então, pra aquela base de fãs, você fazer a sua label, o seu projeto, um projeto 100% autoral. Que é até o que o Éder Miguel faz também no paralelo do Doce Encontro lá, que ele toca o que ele gosta, né? De ouvir ou de executar no dia a dia. Então ele tem um show paralelo ao Doce Encontro, Eu que fiz ali uma ele participação toca... com ele esses dias pra trás. Inclusive. E aí ele leva ali o que ele gosta de ouvir na Vera mesmo, entendeu? Então não é o Doce Encontro ali, já não é mais o mesmo repertório do Doce Encontro. Mas E eu acredito... creio que tenha o seu público fiel que vai gostar desse formato, uma parada mais intimista, mais particular sua com o seu público, né? Eu acredito que Éder passa Que por esse funcione. tipo de situação, porque ele faz parte de um grupo, né? É difícil você estar num grupo Uhum. e ter seu... E eu enquanto solo, eu digo- a sua ideia é muito boa. Eu digo um paralelo seu A ali. sua ideia é muito boa, mas Uma label. eu prefiro brigar pra galera comprar a minha parada mesmo, sabe? Porque eu sou aquilo ali, não tem jeito. Então, eu falo assim, dois formatos, né? Esse show do Felipe com as autorais é um valor e o show do artista é outro. Comercial é outro, É de se outro pensar, valor. é de se Porque pensar. pô. É de se Eu pensar, tenho mas... certeza que se você ali, vamos supor, pega igual o Éder faz, vou alugar uma casa ali, vou colocar esse cenário e vou levar o meu público. O público vai. Né? Pela grandeza que é o seu nome, pela sua música, pelo que você já construiu, Pô, obrigado. entendeu? Pelo que você já construiu, eu acho Cara, que... a sua ideia é muito boa. Eu acho válido, né? Eu sou um bom ouvinte, viu? E se fizer, já chama a gente Eu pra vou fazer já a sou cobertura. bom. Eu vou ser o primeiro da Sua fila. ideia é muito boa. Vou ser o primeiro da vila. Vou pensar. Vou pensar. Se for Já vi fazer, que não vai fazer. e se for fazer, chama a gente pra ir fazer a Com cobertura. certeza, vou ser o A primeiro gente- da fila. É, a gente vai lá. Poxa, gente, vocês estão sempre convidados. Onde eu estiver, é só falar que quer Opa. ir, manda a lista, a gente coloca na porta e Que tá tudo honra, certo. obrigado, irmão. Vamos lá fazer a cobertura, divulgar, ajudar a divulgar. Desse porque- tempo seu de composição, cara, qual a sua música preferida, assim, a coisa que você escreveu, você fala, essa aqui é minha queridinha. Cara, eu tô apaixonado nas coisas que eu tenho escrito recentemente. Sério? É. Sério, Eu tenho uma música que eu fiz esses dias, se chama Zero Compromisso, que eu tô... Hoje eu tava tocando violão em casa, coincidentemente tocando violão pra vir aqui, que eu falei, vai que os caras pedem pra eu dar uma canja. Tô frito, que eu não sei Cara, tocar só eu não sei tocar minhas próprias músicas, cara. Às vezes, porque eu não estudei, então tem uns acordes que eu tenho que pegar, eu tenho que lembrar antes pra não passar vergonha. E tem umas coisas que são meio complicadas, que eu invento umas maluquices, umas melodias. No caso, essa aí seria inédita? É inédito. Para, perdemos Não. um corte, cara. E eu tô Eu apaixonado queria colocar nessa um violão música. urgente aqui, deixar um violão aqui. Mas assim, das que foram gravadas já, poxa, eu gosto muito de... Entendi que os Travessos gravaram. Acho que é uma bomba. Uma pedrada. Gosto muito de... Te Liguei, que os Travessos gravaram, que é uma música bem singela e tudo. Gosto demais de... Pô, já tentei, eu sou extremamente grato a tudo que essa música me proporcionou, não tem como não falar dela. Até Ver Você é uma outra música que também gosto demais. Difícil falar, né? E Mas eu aqui- tenho gostado, eu tenho curtido demais as que eu ainda não lancei. E aqui, tipo, você fala aqui, essa foi o meu maior sucesso como compositor. Eu já tentei, né? Já tentei. Já tentei, eu fiz ela com o Rafa Brito, eu ainda era do Brosa. A gente tava no processo de escolher música pro Brosa e o Brosa acabou nesse processo, né? E aí acabou que eu encontrei o Thiaguinho no camarim do Raul Gil, na Record, e falei pra ele dessa música e tal. E a música já tinha dono, era pra ter sido gravada Já era por pra ele ele mesmo, mesmo, Minas né? Alta, mudou minha vida enquanto compositor, me abriu Uhum. portas. Foi uma coisa que eu acredito que chamou a atenção dos Travessos também, para a possibilidade de mesmo fazendo parte de uma banda pop, eu tinha um pezinho no pagode, né? E financeiramente também, né? Me ajudou a realizar sonhos para minha família. Eu sou muito grato, eu já tentei. Caramba. Seu compositor, assim, vou falar sua Companheiro, referência, é. assim, cara. Ah. Você tem como referência pra compor. Um compositor no qual me espelho? É. Isso. Tem vários, né, cara? O Altair Veloso é um cara que eu sempre cito, porque eu acho ele genial. A maneira como ele descreve, assim, sabe? Esse lance do Cirúrgico, dia né? a dia, mas com uma poesia, uma doçura, sabe? Aquela música que o Exalta gravou com Alcione, aquela música é demais, cara. É demais, inclusive, o nome da música, né?
É bom, como é que é? É bom acordar com você e ver nosso desejo manchar o lençol. E bem melhor de tudo é adormecer contigo entrelaçado, que nem puta merda. Como é que o cara pegou demais. É uma, Como é que é cara- uma poesia, Cara, né? ele é demais. Onde o cara arranjou uma inspiração dessa? Não, ele é Não, demais. Brigou com a esposa, é só colocar que faz as pazes. Mano, ele é demais. E me inspira muito a escrever coisas assim. Não só esse tipo de composição do Altair, mas recentemente, assim, digamos uns 5, 6 anos pra cá, eu comecei a abrir muito a minha cabeça, comecei a escrever muito com amigos que eu tenho em Goiás, que são compositores de artistas sertanejos, que compõem para sua própria carreira, né, como o De Angelo, que hoje a gente conhece como Grelo. Eu compunho com o De Angelo e tenho coisas compostas com ele de anos atrás, com o Gabriel Agra, que é um grande amigo que eu tenho também. Esses caras abriram a minha cabeça, cara. Eu confesso que, assim, depois que eu comecei a escrever com eles, a minha maneira até de escrever as minhas próprias canções mudou demais. Essa música que eu citei, Inédita, Zero Compromisso, ela, um dia vocês vão conhecer, se Deus quiser, ela é um retrato disso. Eu tenho uma música que se chama O Buquê, que aprendi com eles a montar uma cena na cabeça e aquilo ser traduzido em palavras. O Diego Delgatti gravou uma música minha que é preto e branco, onde a cena que a gente montou é depois de ter feito amor, de ter namorado, a pessoa vai no banheiro pra tomar um banho pra ir embora, e aí o banheiro, o chuveiro, água quente, embaça o espelho, e isso embaçou a minha própria vida, entendeu? Sabe umas coisas assim? Detalhes, algumas coisas. Isso mudou a minha percepção, cara, de como escrever. Caramba. O jeito que os caras do sertanejo escrevem, essa ideia de construir cenas e você desmembrar tudo que tá acontecendo naquele quadro ali que tá se passando, isso, porra. Pegou ali aquela situação e vai... E aí, cara, eu trouxe isso muito pro meu trabalho. Encrenca, uma música que o Sorriso Maroto gravou com o Dilcinho, é minha, com os meus parceiros, ela fala disso. Você tá num bar e a pessoa chegou, entrou no bar e você não sabe onde enfiar a cara. Tipo assim, ela já te superou, tá com outro e você tá sozinho aqui, falando, não, que nada, nem gosto mais dela. Na hora que ela chegou, você treme, aí você procura um buraco pra enfiar a cabeça. O refrão fala disso. Então, assim, esse tipo de coisa mudou muito a minha maneira de escrever. E aí, poxa, pra falar em pessoas que eu admiro, e eu posso citar, claro, o Altair, o Delcio Luiz, 1 milhão de outros compositores que eu sou fã demais. E no sertanejo, esses que eu citei também, que são gênios. Feras, pô. Né? A Valéria Leão, o Reno Poeta, o Gabriel Agra, gênio. De Angelo, que é o Grelo, gênio. Tem muitos aí, cara. Eliabe Queixim, gênio. Vários. Uma música que você fala assim, eu poderia ter escrito essa canção. Queria assim. ter escrito? Queria ter escrito, Ah, cara, tem várias aí que eu sou fã demais. Várias. Uma só. Lindo Sonho do Fundo de Quintal, Amor dos Deuses. Tem muita coisa boa, né? Tem muita música linda, cara. Tem muita música que eu olho assim e falo, puta merda. Outras músicas que são até mais simples. Pô, tem várias do Matheus e Cauã que eu sou fã demais, que eu adoro. É muita música boa, cara. Muita. Eu ouço de tudo, minha cabeça é uma esponja mesmo, sabe? Passo o dia inteiro ouvindo música e pensando em arranjos pra essas músicas e pensando em arranjos pros meus shows. Porque, como eu falei pra vocês, a Casa do Balanço é meio que isso. Eu pego música de todo mundo e trago pro meu universo. E quando eu já trago, eu já sei o que eu vou fazer. O A é caixa tamborim, o B... Já tá tudo desenhado na mente, Já. Se você pegar meu telefone, eu tenho uns 4 shows, 5 shows diferentes já montado ali. Caramba. Áudios eu falando de tal música, vai ser tal frase, eu já dedilho ali. Viagem, Caramba, loucura. Que da hora. já sai com o show pronto dali. Já. Ouço se eu gosto de uma música, eu falo, não, essa música eu tenho que gravar um dia, eu já sei o arranjo. Que seria. Caramba. E hoje em dia, né, tem essa discussão uma música pra fazer sucesso, ela tem que ser mais simples, a trabalhada não faz tanto sucesso. Aí a gente vai vendo todos esses que nem você citou aí, Matheus e Cauã, Henrique e Juliano, umas músicas que não são tão simples assim, que é construída dentro disso que você falou, Mais que elaborado, né? mais elaborada na cena ali e tal. E muita gente fala, não, a música pra fazer sucesso tem que ser mais simples. O que você acha? Tem que ser mais simples ou mais elaborada? Cara, mas é que tá, tem um monte de música desses caras que são extremamente simples. É a gente que talvez não tenha enxergado. Né? São simples demais, cara. Que sorte a nossa. Aquilo é de uma simplicidade, de uma poesia. Tem uma música do Matheus, já que tá falando do Matheus Cauã, tem uma música deles que é... Ai, meu Deus, que é... Você de lá e eu de cá. 4, 3 notinhas. Olhando o mesmo céu, que distância cruel. Puta que pariu, cara. Isso é bonito demais. A pessoa tá em outra cidade, você tá... Puta, que saudade, com o que ela tá fazendo. Sabe essas coisas? Isso me pega pra caramba. Eu não consigo
né, humildemente falando, não consigo usar de metáforas na hora que eu vou escrever, sabe? Você é o meu sol, eu não consigo fazer isso. Te darei as estrelas, né? Eu tenho um bloqueio. Não tem como você dar uma estrela pra uma pessoa. Eu não consigo sabe? Eu não consigo chegar nesse ponto de inspiração, assim, porque eu acho incrível, mas eu tenho esse travamento, né? Eu tenho esse bloqueio. E aí, talvez essas coisas mais cotidianas, mas, porra, com uma baita de uma melodia, com uma baita de uma divisão amétrica, entendeu? Isso me pega demais. Não que eu não acho incrível quem consegue escrever metáfora, né? O Djavan é meu mestre, pô. E conheço poucos que fazem o uso de metáforas assim tão bem. Mas eu não consigo. Cara, pra compor, qual que é a base pra composição? Assim, primeira letra, primeira melodia, o que vem geralmente? Porque acho que cada um compõe de uma forma, né? Eu não sei. É uma curiosidade minha. O seu jeito de compor. Tava vendo uma entrevista do Thierry, ele falando disso. Ele precisa de um tema, né? Um tema e... É outro também que é uma melodia. Né? É um cara que eu consumo demais. Pelo amor de Deus. Sou muito fã. Mandei uma mensagem pra ele ontem hoje de manhã. Cara, precisamos compor, pelo amor de Deus. Me dá meia horinha do seu tempo. Esse daí também é outro que... né? Eu fiz uma música que se chama Creu, cara, e eu preciso que essa música chegue nele. Eu vivo falando dessa parada. Igual eu fiz uma música que se chama Tchau, que eu preciso que chegue no Péricles. Já vamos fazer esses cortes. Eu tenho falado tanto dessa música que é a cara do Péricles que já vai acabar chegando, se Deus quiser. Nem que ele ouça e fala, não tem nada a ver comigo essa música, Felipe, você tá viajando. Mas o que me leva a compor, cara, hoje em dia é realmente um tema, uma melodia que me pega, assim, ou então uma coisa que eu faço muito às vezes tá ouvindo alguma música de alguém que eu gosto e o cara fez uma harmonia que me prendeu a atenção. Tipo, cara, que acorde que esse cara fez? Aí eu ponho a mão no violão, eu consigo achar, eu falo, meu Deus, que genial. E dali eu faço uma outra música em cima daquilo. Eu tenho algumas composições que são assim, são músicas, todo mundo faz isso, né? Uhum. Você ouvir uma outra coisa, você muda a ordem dos acordes e nasce uma nova canção. Eu tenho muita música que foi feita desse jeito. Uma música minha que chama Tela Quente mesmo. Eu escutei um black de um artista, da Brandy, e quando eu escutei aquilo eu falei, meu Deus, que esse arranjador fez? Na hora que eu achei, aí eu já tinha um tema na cabeça, aquele tema entrou ali e eu escrevi uma música que se chama Tela Quente. E nasceu assim, por exemplo. Então é a junção de coisas. Às vezes, e aquele lance, pega o violão e começa a balbuciar. Achando até achar alguma coisa que você achou bonito. Aí você trava naquilo, eu sou assim, aí eu faço primeiro o A da música, aí até achar um A que eu me apaixone, né? A introdução da música ali, o começo. Aí agora eu vou construir o B, aí eu faço só o B, gravo, depois agora no refrão. E tento fazer isso tudo ter a mesma cara. Mas de certa forma não tem uma fórmula. Eu não tenho fórmula, cara. Às vezes uma coisa que eu vi, uma história que alguém me contou. Essa música que eu citei agora, o Buquê, um amigo nosso viveu uma situação aí que ele levou um buquê de flores, foi levar um buquê de flores de surpresa pra uma pessoa que ele gosta. E quando chegou lá, tinha uma outra pessoa esperando a pessoa que ele gosta na frente. Aí no caminho ele mandou Aí no caminho ele mandou tipo assim, mas disfarçou. Ele disfarçou. Digamos assim, disfarçou. Igual quando ia conhecer a menina do 145. Não é essa daí não, bora. Saía. Eu mandei essa música pra um grupo de Pelotas que tá fazendo escolha de repertório e eles falaram, porra, essa música, cara, eu tô me vendo nessa situação. Eu falei, então, cara, é tipo isso. E a letra fala disso, o buquê que eu comprei pra você, você nunca vai ter. Tá no lixo da recepção do seu prédio. É que eu vi, mas queria poder desver essa imagem, que sacanagem. Fala que isso não é sério. Um cara que saiu nem sei de onde, chegou tocando seu interfone, te chamou de amor. Vamos. Aí a mulher de cima, e você falou, já vou. Amor, o cara te chamou de amor, vamos. E a mulher fala, já vou. E ele com o buquê aqui, tipo isso. Viagem, gente. Não, e outra ali, bonita, hein? Já é bonito no roteiro. Não, ele já falando que eu tô pensando no roteiro. Já tem o clipe, já tem o clipe, tô pensando no roteiro aqui. Gente do pra céu. tocar no cavaquinho é esquisito. No cavaquinho vai ser... Vou acabar queimando a música. Deixa vocês achando que a música é boa, porque eu toco no cavaquinho e fica ruim. Se eu tocar, ficar ruim. A próxima vez que te convidar, eu já vou deixar a viola do lado aí, que... Né, pelo amor de Deus, né? A nossa quebrou ali, infelizmente tá quebrado. Eu tô falando isso porque só pra vocês verem que às vezes é viagem da nossa cabeça. Às vezes de uma viagem nossa, uma história que a gente ouviu, uma cena de um filme, a gente acaba escrevendo algumas coisas, né? Caramba. Até ver você, eu vi um clipe do Usher e falei, cara, eu tenho que fazer uma música que tem esse tanto de nota. E aí fiz Até Ver Você depois de ver um clipe.
O Éder Miguel tem uma música, tem um clipe incrível da carreira solo dele, de uma música que ele lançou solo, a música é minha, do Rodrigo e do Thiaguinho. E aí ele fez um roteiro de um clipe incrível, e esse roteiro me inspirou a escrever uma letra. Então, assim, às vezes um clipe, um vídeo, uma história, sai daí. Uhum. É dom, né, mano? É dom. Não vai tentar fazer igual, não. Não. Não vai fazer esse O cara. máximo meu lalaiá. Precisa nada. cada vez mais talento, pô, tem que Rapaz, fazer, mete a cara e faz. Depender da gente, a gente vai acabar com a música. O máximo lalaiá. Eu ajudo a divulgar. Eu, como compositor, sou um ótimo consumidor da música. E divulgador. Divulgador, Isso aí pode deixar. É comigo mesmo. Deixa com a Pagodiana que a gente divulga. Ô, você tá esquecendo de nada, não? Estamos chegando aos momentos finais? A ideia tá tão gostosa. O papo tá rolando tão... Pois é, pô, por mim ficar umas 4 horas aqui. Até meia-noite é dia, né? Eu não sou menino, aproveitar que tá na nossa frente. Viu? Você viu que eu não tremi tanto. Não, hoje não. Hoje não. Ele Eu falou. não fiquei tão nervoso. né? Hoje não. Sai daí, gente, para que você... Sai daí do quê? Mas é mesmo, ele é assim mesmo. Quando ele tá aí, gosta ó, tô quando ele gosta do artista, é assim mesmo. Ele sabe disso, ele sabe disso. E eu já falo assim, ó. Se eu tremer, gaguejar, me desculpa, é porque eu sou seu fã. Pô, No dia cara, de entrevistar o Pericão foi do mesmo jeito. Né? É, imagino. Mas é assim mesmo, cara. A gente... Tá mais calmo, tá relaxou? Eu assisti o homem lá no Bros lá, eu ficava assistindo lá o programa, mano. Aí depois ele entrou, eu falei, ele gosta de pagode mesmo, mano, que da hora. Aí pronto, entendeu? Bom, por mim eu ficava aqui até mais tarde mesmo falando aí, tem muito assunto, muita curiosidade que eu queria tirar, mas infelizmente... Agora eu sou todo ouvidos aí. Primeiramente eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Batendo esse papo com a gente, né? Você é louco, pra gente é uma honra. É um... Podemos falar que zeramos o game novamente, mais né? uma vez, graças a Deus a gente... Como eu digo sempre, a Pagodiana me proporciona isso. Conhecer pessoas que eu era muito fã, hoje posso dizer que eu conheço, que é meu amigo, que é meu companheiro de trabalho, e hoje eu tô conhecendo mais um. Legal. Vamos Ó, trocar o WhatsApp aí, trocar umas figurinhas boas. É Se isso. precisar da Pagodiana, chama a gente lá, vamos... Fechado. Estamos aí pra ajudar. Precisar do Lalaiá, Lá. O Lalaiá eu não vou esquecer, não. bobinho esse menino. Madrugada, que a hora que for, você pode me ligar. Quando fala assim, ele deve ter um Lalaiá bom demais aí guardado. Quero ser o primeiro já a perguntar desse Lalaiá. Já manda esse áudio aí. Não com esse pense em Lalaiá. destruir sua carreira, não. Esquece o homem aqui, pelo amor de Deus. Mas é isso, ó, gente. Obrigado demais a oportunidade, agradecemos, né, o cara. convite. Vocês, o alcance que vocês têm, o tamanho que vocês são, vocês merecem mesmo. Vocês me receberam super bem. Acredito que é sempre assim, senão vocês não estariam onde vocês estão. E que Deus siga abençoando a vida de vocês, Nós da todos. família de vocês, que nunca Amém, falte meu. saúde pra vocês. Amém. Viu? E contem comigo que precisar também. Digo mesmo. Bater uma laje, carregar Digo a mesmo, caixa, bora. fazer um churrasco, tomar Tomar um aquela Campari, birita lá. contar mentira, tocar música Julião, ruim. Ele gosta do Campari, Julião. Aí, ó. Já traz 2 garrafas. Ah, eu tenho que falar desse negócio de Campari. Daqui a pouco eu vou fazer uma permuta com o Campari. Tá chegando minha hora. Lógico. Aí eu zerei. Me patrocina. Alô, Campari. Patrocina Campari. ele e o nosso Tô brincando, podcast. Tô brincando. Eu tenho que ser a cabaré, só que eu gosto da cachaçinha, então... Bom O também. Campari é muito fraco. É, Não gosto do negócio, mas... bom. É bom. E aí? Felipe, obrigado. Gente, não se esqueça de... Se você não segue ele ainda, já vai lá nas redes sociais dele e segue, né? Deixa aí o arroba. Lembrar que o seu último projeto está disponível nas plataformas digitais? Isso, obrigado demais. O meu último lançamento é A Casa do Balanço. São 14 faixas, 3 músicas inéditas nesse projeto, tudo gravado, tocado ao vivo, arranjado, produzido por mim, junto com Pedro Maia, minha própria banda tocando, lançado pela gravadora Universal, Rooftop, né? Uhum. Dentro da Universal. E é pra vocês, é de vocês. Quero convidar vocês a conhecerem também o meu canal no YouTube, que é Felipe Duarte Oficial. Já. Lá tem meus outros lançamentos, EPs de músicas inéditas, apresentações ao vivo. Tá tudo aí no Spotify e no YouTube pra vocês. No Deezer, no Apple Music, É tudo isso pra aí. vocês. Já segue o homem lá pra... Arroba Felipe Duarte Oficial, tá? Arroba Felipe Duarte Felipe com I, Oficial. isso aí. Em todas... Todas as plataformas. redes sociais e as plataformas também Isso aí. tá oficial também? Felipe Duarte Oficial, não? No Spotify aí é Felipe Duarte. Só Felipe mesmo. Duarte, né? É, só no No Instagram. Twitter e Instagram é Felipe Duarte Oficial. Ah. E no YouTube também. Já aproveita pra seguir ele. Deixa Saindo eu daqui, mandar já aqui um abraço também aí pro Rafa Brama, também, a rapaziada da Rooftop, parceiraço nosso aí. E é estão pensando em trazer pra São Paulo também, né? Pra expandir mais aí
Que eu tô sabendo, disseram aí, né? Uns É. passarinhos aí me disseram. Esse homem sabe das coisas, hein? Vamos Não. trazer a Rufo pra cá? É, Uma eu acho que filial? é uma filial, né? Ah, que E legal. acho que precisa também, né? Porque eles são. A sede é lá no Rio, né? É, Lá no Rafa Brama, acho que o Bruno também faz parte também da. sim. Né? Bruno, Lelê, Rafa, Ana Paula. Ah, tem o Lelê também. Sim. É uma. Na verdade, a Casa do Balanço é o meu único lançamento pela Rooftop, pela Universal. Eu sou Independente. independente. Ah, entendi. Hoje quem cuida da sua carreira, Tudo eu. Venda de show, toda a parte musical, quem cuida sou eu também. Tudo passa por mim. então quando te contratar, quando tá falando, fala com você. Querendo me contratar são os números que estão na bio do meu Aham. Instagram. Aí já viu? pra contratar é outra parada. Aí É, já não é aí mais é- com ele. Aí aí você não eu- fala aí mais eu- com o homem. Aí eu não entro nessa. Nessa briga não. Nessa briga, não. Teve um. Senão o povo quer desconto. Aí é Eu complicado. não vou falar o nome do grupo. Eu não sei, não é muito minha praia, viu? Confesso. Eu não vou falar o nome do grupo porque ele pediu pra não falar. Eu chamei ele pra. Que a gente ia distribuir um grupo e ia subir em collab com um grupo dele. Aí eu falei, mano, preciso falar com você no Instagram, né? Aí ele falou, chama naquele número da produtora que sou eu. Eu falei, Ah, é, que tem dois mas não, números. mas não Tem fala vários pra ninguém, aí. não. É. Mas não fala pra ninguém não que sou eu, pelo amor de Deus. Tem vários Senão o povo aí. vai querer desconto, vai querer. Eu falei, então quer dizer que eu tava falando com você? E era... Ah, Bom, não é o meu caso, É. mas eu conheço vários É, casos que são. então, E é gente, isso aí, gente. É desse leve jeito. esse show pra sua cidade, pro seu evento. É só entrar em contato com os números que estão na bio do meu Instagram. Vai ser um prazer subir no palco junto com vocês e cantar e fazer o show junto com vocês em qualquer lugar do Brasil, viu? Obrigado demais. Obrigado, mano, por ter vindo até aqui. Obrigado, Robertinho. Obrigado, Deus, por mais um programa, mais um isso aí. episódio, Amém. né? Graças ao nosso bom Deus. Amém. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Obrigado É isso por aí. cada like. E cada gostei que o pessoal deixa aí ajuda o YouTube a entregar para novas pessoas, né? Entende Não- que o nosso conteúdo é relevante e entrega para novas pessoas, né? Não se esqueça de comentar aí, ó. É. Eu conheci o Felipe na época do Bros, eu conheci o Felipe na época dos Travessos. Eu gosto de tal música dele. Deixa o seu comentário que é muito importante. Ixi, bom demais. Tá bom? Fiquem Obrigado. todos com Deus. E até o próximo Pagodiano Podcast. Obrigado, meu irmão. Valeu, Tamo eu junto. que agradeço. Pagodiano!